Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Eu sou Rita Contarelli, gestora aqui da TV Caras e apresentadora do programa, e eu quero saber quem de vocês sonha em alcançar a tão almejada felicidade. Eu conversei hoje com a Denise Savi, que é especialista em ciência da felicidade. Nós temos muitas coisas legais para contar para você, então continuem acompanhando que depois da vinheta eu volto. Primeiro, quero muito te agradecer por estar aqui hoje, por essa entrevista. É um assunto que me interessa muito e que eu tô bem animada pra gente conversar. Também estou super animada, quero agradecer também o convite. É uma satisfação poder falar de um assunto que eu acredito que toque as pessoas, todas as pessoas, né? Porque todo mundo, acho que todo ser humano está em busca da felicidade. E aproveitando até isso que você comentou agora, é muito engraçado porque a gente escuta todo mundo falando que é feliz ou que não é feliz ou que quer ser feliz, e não faz nem tanto tempo que as pessoas começaram a falar sobre ciência da felicidade. Eu vi que tem até agora universidades que dão não só cursos, mas faculdade mesmo. Exato. E eu queria, para contextualizar o nosso público, que você explicasse um pouco o que é a ciência da felicidade. Pois é, começando pelo gancho que você colocou sobre as universidades que têm o curso de felicidade, a gente está falando de Harvard, de Yale, de Stanford, que são as principais universidades no mundo. Sim. Inclusive o curso de felicidade, ele é o mais procurado dentro desses campos. É uma loucura. Porque o que acontece é que é a maior busca do ser humano, a felicidade. E quando a gente coloca ela de uma perspectiva científica, gera uma curiosidade. Sim. O que é isso? A ciência da felicidade é uma ciência super nova. Gente, ela tem um pouco mais de 20 anos, quase 25 anos, porque começou ali no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Naquela época, o psicólogo Martin Seligman, que era o presidente da Associação Americana de Psicologia, ele propôs para a academia uma nova abordagem, que era você, ao invés, porque até então a psicologia tradicional, ela só focava na doença. E ele falou, por que não a gente focar no florescimento do ser humano? Então, a partir desse momento, lançou luz num olhar um pouco mais aprofundado em relação à felicidade. Aí o que a ciência fez? Ela começou a aplicar testes psicológicos nas pessoas para tentar entender o que é que faz o ser humano feliz de verdade. Mas a partir de então, coisas muito interessantes surgiram, porque a gente tem um olhar para a felicidade equivocado. A gente pensa que felicidade é a alegria, e felicidade não é só alegria. A alegria é uma emoção, mas a felicidade ela é uma construção, né, a longo prazo, a médio, longo prazo, para que a gente exercite no nosso dia a dia aquilo que vai fazer com que a gente tenha uma balança mais positiva do que negativa na nossa vida, sabe? Quando você olha para a sua vida e você vê que você tem mais aspectos positivos, você consegue reconhecer aquilo que é bom na sua vida. Isso é felicidade. Isso é muito legal. A gente poderia fazer assim um paralelo, por exemplo, com amor e paixão, de alegria e felicidade ou não? Eu acredito que sim. Olha, é muito interessante isso que você colocou. Fica até mais fácil de entender, né? Se você faz um paralelo com amor e paixão, a alegria, a euforia, o prazer é aquilo que é rápido, que acontece num determinado momento, mas tem prazo de validade, assim como a paixão. A paixão também tem prazo de validade, né? Inclusive, estudos indicam que a paixão dura 2 anos, né? E é verdade, viu? Que bate com muitos relacionamentos. Bate muito, né? No início do relacionamento é aquela loucura, mas depois que entra na rotina, tem um prazo ali de 2, 3 anos, acaba abrandando, né? E o amor é isso, é esse olhar. É uma construção, muito mais complexo, é uma construção e principalmente dedicação. Por isso que a gente fala em ciência que a felicidade é treinável. Olha só que interessante. Isso é muito legal. É muito legal. E fazendo paralelo com o amor também é treinável, porque exige dedicação. Né? Não é uma coisa, venha a nós o vosso reino, esperando que as coisas caiam no nosso colo. De jeito nenhum. A gente precisa fazer por onde? Tanto com amor quanto com a felicidade. E é muito legal uma coisa que você comentou, por exemplo, que esse especialista lá atrás, ele falou assim, porque a gente está sempre pensando até na questão de curar uma depressão, uma ansiedade, e não o contrário. Porque todo mundo, são raras as pessoas que fazem o contrário, vão procurar por um psicólogo quando já não estão bem.
por exemplo. Ninguém quer descobrir como ser feliz ou como Exato. só melhorar. É muito raro, né? A gente só vai pra terapia quando o bicho pega. É isso Agora, mesmo. olha que interessante. Você falando isso, eu lembro quando a minha filha tinha 10 anos, eu tava num processo de separação e eu pensei, caramba, eu preciso que ela vá primeiro na terapia, pra ela, porque ela vai lá no futuro passar por alguma coisa. Aí eu falei, filha, então a mamãe tá pensando de você ir na terapia. Ué, por que eu tenho que ir na terapia? Eu tô ótima. Falei, mas não assim é por mesmo. isso, é que você tá na pré-adolescência e você vai aprender um monte de coisa bacana a se conhecer. Porém, o ser humano é muito complexo e hoje fala-se muito em felicidade. Eu acho que nunca se falou tanto em felicidade quanto nos dias de hoje, mas nunca estivemos tão infelizes. Isso é verdade. Então, o ser humano, ele tem um viés negativo muito forte. Nós somos negativos por natureza. Sim. Esse é o ponto. E nós nos deixamos levar muito pela ideia do prazer. Porque a gente vive num mundo que nos cobra tanto, tanto, tanto. E nessa loucura que a gente vive, tanto na velocidade quanto na autocobrança, a gente vai para o prazer como fuga. E isso é uma ilusão, porque ao invés desse prazer nos causar contentamento pela vida, ele acaba pesando para a balança do sofrimento, porque a gente não tem um freio. A gente quer cada vez mais aquilo, né? Porque o prazer libera dopamina, então a gente quer mais dose, mais isso, mais aquilo, mais consumo, mais tudo, e acaba pesando para a balança do sofrimento. E eu acho que o vazio que vem depois É um efeito rebote, desses, sabe? por exemplo, você vai lá e compra. Ou come. Depois vem um peso na consciência. Vem um peso. Então acaba entrando num ciclo de que você procura cada vez mais por esses prazeres momentâneos que não vão suprir o que você está precisando e vira um ciclo Você vicioso. vê que loucura, né? Então a gente vive um momento de autocobrança gigantesco, né? A tal da sociedade do cansaço que o Bill Churran fala. Pra gente aliviar essa carga toda, né, que a gente vive, a gente escapa pelo prazer, pra liberar dopamina, mas a gente cai na vala do sofrimento e a gente fica como um rolo compressor. Por isso que a ansiedade, depressão. A diferença está na perspectiva, no olhar que você lança pra sua vida. Sim. Felicidade é mudança de olhar, sabe? Ao invés de você olhar o que tá faltando ou ficar buscando coisas pra tapar buracos, olhar aquilo que você tem, sabe? Porque a gente sempre tem coisas boas na nossa vida, porque viver vale a pena. Sim, com certeza. Sabe? E até uma coisa muito legal que você falou, porque a gente tende a olhar para as pessoas, para outras pessoas que a gente conhece, e tem pessoas que a gente vê que que elas são muito felizes e que elas têm uma luz própria. E às vezes a gente olha e fala, nossa, por que aquela pessoa tem isso e eu não? Por que eu não sou feliz desse jeito? E na verdade a vida dela é mais ou menos como a sua. É só o jeito que ela tá enxergando, né? Isso faz muita diferença. É mudança de olhar. Mas tem também um ponto interessante que algumas pessoas, elas já têm uma predisposição genética ao otimismo. É sério? É sério. Então nós temos as Caramba. pessoas que são, aquelas pessoas que são muito críticas, que têm uma tendência a ser mais negativa, que elas desconfiam de tudo, elas têm um perfil um pouco mais fechado, um pouco mais entristecido, elas ficam com raiva mais facilmente. Ao passo que outras, tudo tá bem, porque elas têm já nasce com elas, é uma predisposição genética mesmo. Porém, olha que interessante, mesmo que você não tenha esse perfil de pessoa super otimista, super uau, você pode construir esse otimismo com exercício, existe treinamento para isso. Eu falo que o segredo do sucesso é a disciplina pra tudo. Com certeza. Então, até pra ser feliz, gente, o segredo da felicidade é a disciplina. Olha quantos segredos vocês estão anotando, ó, tô dando tem que fazer entrevista já com vários caderninho segredos preparado. aqui da felicidade, disciplina. E esse exercício é muito simples, é um treinamento de gratidão. Porque Diário. a gratidão, ela faz com que o nosso cérebro escaneie aquilo que é positivo ao nosso entorno. Então, se você está passando por um momento difícil, você vai encontrar solução. Se você está precisando melhorar a sua vida, você vai encontrar oportunidades, enxergar oportunidades. Mas para isso a gente precisa mudar essa chavinha do nosso cérebro, né? E aí, até aproveitando esse gancho que a gente falou sobre negatividade e tudo mais, entrar... Por exemplo, uma pessoa que enxerga tudo de forma negativa, continuar sempre nesse ciclo é uma questão de
realmente só do ponto de vista ou a pessoa pode, por exemplo, atrair situações mais negativas? Como que funciona? Na verdade, o negativismo em excesso é altamente prejudicial. Existe pesquisa que mostra que se você é muito negativo, tem uma área do nosso cérebro que é o hipocampo que ela encolhe com o tempo, que é a área da inteligência. Então, a pessoa negativa, pode ver, uma pessoa que é muito negativa, ela nunca encontra uma solução para um problema. Isso é verdade. Ela encontra um problema para cada solução. Porque acontece isso, realmente o cérebro encolhe. Assim como você exercitar o positivo com o Diário da Gratidão, por exemplo, forma novas ramificações neurais para a positividade, a negatividade faz a mesma coisa. Quanto mais negativo, quanto mais você reclama, mais conexões neurais você forma para a negatividade. Mudando um pouquinho de assunto, mas usando de gancho outro assunto que você tinha comentado, como as pessoas que são extremamente negacionistas, né, como elas são negativas, aliás, como elas afastam outras pessoas. E aí eu queria também entender o quanto é importante esses relacionamentos, ter amizade, a família, na ciência da felicidade, para nós sermos felizes. Nossa, você tocou num ponto tão importante, porque para vivermos bem, nós precisamos ter uma rede de apoio, ou seja, ter com quem contar. Quando a gente para pensar nessa frase, ter com quem contar, são as pessoas mais especiais, aquela que você pode ligar às 3 horas da manhã, sabe? Mas para que a gente tenha essas pessoas na nossa vida, a gente precisa cultivar esses relacionamentos, sabe? A gente precisa ligar, a gente precisa marcar um encontro, a gente precisa estar junto. E eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, trabalham com alguma coisa que gostam muito e aí fica naquele limite de, sei lá, sou workaholic, sabe? Porque tô trabalhando muito, mas eu gosto. Isso tem a ver com o flow também. Mas isso é possível, assim, a pessoa ficou imersa. Ficar imersa no trabalho porque faz algo que ama tanto. Que se perdeu ali. A pessoa que faz isso, que ama tanto o trabalho, que tá ali, perde a noção do tempo trabalhando, ela tem que erguer as mãos pro céu. Sim, porque a gente muito vê raro hoje em isso. dia, hoje em dia as pessoas, né, tendo burnout, uma série de coisas acontecendo ligadas ao ambiente de trabalho. Quer dizer, se você tem um trabalho que você ama e você perde a noção do tempo fazendo aquilo, caramba, agradeça. Mas a gente tem que ter um limiar, porque existem outras coisas importantes, né? A gente precisa ter o nosso tempo para atividade física, a gente precisa ter o tempo para nossa espiritualidade, isso é um pilar de felicidade também. O tempo para as pessoas que a gente gosta, ou seja, não dá para ficar só trabalhando, por mais que o trabalho seja apaixonante. Maravilhoso. Mas existem outras coisas importantes também para a gente colocar na nossa agenda, na nossa rotina. Com certeza. E até usando essa questão do trabalho, eu li muito sobre felicidade corporativa. Sim. E aí eu queria entender um pouco mais o que é. E também, por exemplo, para donos de empresas ou responsáveis de RH, o que a pessoa pode fazer para ter essa felicidade corporativa? Olha, bem-estar, qualidade de vida no trabalho já foi uma necessidade. Hoje é um imperativo, porque nós estamos vivendo um momento de explosão de burnout. Sim, é verdade. Pós-pandemia, isso virou uma bola de neve. Então, a água bateu na bunda. Os CEOs das empresas estão buscando esses profissionais que podem trabalhar qualidade de vida, saúde mental, principalmente, dentro das empresas. Grandes empresas já estão contratando esses diretores de saúde mental. Fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos, existe um cargo super interessante que é o Chief Happiness Officer. Nossa, que legal. Gestor de felicidade. Acredito legal. que exista um pouco de preconceito com a palavra felicidade aqui, porque ela é muito atrelada à coisa do achar que o diretor de felicidade vai fazer aquelas salas de descompressão que nem tem no Google, sabe? Com mesa de pimbolim, jogos, vai chegar colocando uma piscina de bolinha, fazendo dinâmica. Não é nada disso. Essas salas de descompressão, elas são importantes para um momento de pausa que a gente precisa ter durante o nosso expediente, que é válido também. Porém, quando se fala em felicidade corporativa, a gente está falando de um trabalho bem profundo, onde a gente trabalha principalmente a segurança psicológica dentro da empresa. O que é a segurança psicológica? É você transformar a cultura da empresa para que naquele ambiente a pessoa se sinta segura o suficiente para falar o que ela pensa, para
trocar ideia, porque muitas vezes o colaborador, ele tem medo de abrir a boca e dar uma opinião contrária ao seu chefe, que hoje a gente não usa mais a palavra chefe não, ao líder, né? Porque ele vai ter medo de ser demitido. Sim. Imagina, você tá num ambiente onde você não pode falar, isso está totalmente contrário a um ambiente de trabalho onde você consegue expor as suas ideias, um ambiente de inovação é um ambiente onde as pessoas têm segurança para falar o que elas pensam, dar as novas ideias, enfim, é uma troca. Outro ponto importante é quebrar o paradigma da competitividade, porque nós fomos moldados pela lógica da competição, e introjetar nas empresas um modelo de cooperação. Porque só se cresce juntos. Sim. Então eu até falo que ao invés do funcionário do mês, que tal colocar o time do mês? Trabalhar a ideia de cooperação de time, porque a competição às vezes acontece dentro de um time. É verdade. Então são pontos assim frágeis, sensíveis, para serem trabalhados para a construção desse bem-estar dentro de uma empresa, para que não haja esse número de burnout tão absurdo que a gente está vendo. E uma frase que eu li, que eu acho que se encaixa muito, tanto para esse caso quanto para a vida mesmo, é que a felicidade é uma escolha diária. Total. Então, tanto para a nossa vida pessoal quanto para as empresas, é uma questão que tem que ser trabalhada e não é simples. Não. É um trabalho difícil. É um trabalho bem difícil. É uma escolha diária individual e coletiva. Sim. Né? A gente acabou de celebrar o Dia Mundial da Felicidade, 20 de março. A ONU tem um projeto que se chama Felicidade Interna Bruta, que é um complemento para o Produto Interno Bruto, o PIB. Que legal. Onde traz questões como a preservação da cultura, a questão da governança, né, que aí entra a corrupção, a segurança, uma série de coisas, educação, quer dizer, é todo um contexto, né, para você trabalhar em nível de nação. Quer dizer, então quando a gente fala de felicidade do ponto de vista individual, cada um de nós sabe o que precisa ser feito para essa mudança de olhar, de um olhar mais positivo para a vida. Mas só isso não basta. Sim. Se não houver um trabalho coletivo de empresa, de cidade, de nação. Então, com certeza. Existem várias frentes de trabalho nesse sentido para que a gente rume a um futuro muito mais igualitário, né? Então são questões bem complexas. Até porque quando se fala em felicidade, a gente só consegue falar de felicidade a partir de um ponto de dignidade. Porque a gente não consegue falar de felicidade com pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, sabe? Então, com certeza. Por isso que eu falo, dinheiro não traz felicidade? Como que não traz felicidade? Gente, dinheiro é muito importante, extremamente importante. É essencial. Essencial, para que a gente tenha conforto, para que a gente possa dividir a nossa rotina em momentos de lazer, de atividade física, de espiritualidade, de meditação, de trabalho, de tempo com os amigos. Sim. Você consegue isso se você tem condições financeiras para isso. Então que a gente não está falando de, por exemplo, comprar 20 carros super caros. Não. Ter dignidade mesmo. Sabe, quando a gente entra no ponto do dinheiro, né, que é um ponto super polêmico, né, dinheiro e felicidade, não sei o quê, eu faço a seguinte pergunta: se a Ferrari fosse invisível, você compraria? Exatamente Aí isso. Aí você, dá um bug na mente, assim, como assim? Não, né? Óbvio você só que compraria não. Se aquele carro, sendo invisível, vai atingir seus objetivos de conforto, de te levar do ponto A ao ponto B, não sei o que, não sei o que. Agora, passou disso, entendeu? Exatamente. A gente já não tá falando de felicidade, a gente tá falando de outra coisa. Exatamente. E eu abri uma caixinha de perguntas e aí eu separei algumas perguntas do público. Legal. Que eu queria fechar nossa entrevista de hoje falando um pouquinho sobre elas. Legal. Primeira de todas ter um propósito de vida é essencial para ser feliz? Totalmente. E propósito de vida não é aquela coisa, meu Deus, eu preciso entrar numa ONG, salvar o mundo. Não, propósito de vida é algo que está dentro de você, muito conectado ao seu dom de vida, porque todo mundo nasce com um dom, né? Então você precisa se conhecer para saber qual é o seu talento. Aí você coloca o seu talento a serviço do mundo. Né? Por exemplo, eu sou comunicadora e eu encontrei uma forma muito legal de me conectar com as pessoas, que é levando essa palavra da felicidade para que elas reflitam e isso reverbera de uma forma positiva e impacta as pessoas. Ou seja, o propósito é aquele que você percebe que você pode impactar um grupo ao seu entorno, a sua família, a sua cidade, não importa. Mas e aí, de novo,
a importância de se conhecer, Exatamente, desde que esse propósito esteja conectado com o seu dom, com o seu talento. Aí você vai ser feliz. Que legal, nossa. Porque eu acho que às vezes as pessoas entendem como propósito de vida uma coisa extremamente distante. Grande, Por exemplo, ai não, vou acabar com a fome mundial. E que vai ser frustrante, porque uma pessoa sozinha não vai conseguir acabar ou fazer coisas assim. Claro, algumas pessoas são pontinhos fora da curva e conseguem... São extraordinárias, né? A gente vê as pessoas que realmente se arrebanham, né? Muita gente em torno de uma causa. Essas pessoas são, assim, muito especiais. Mas você pode sim, né? Se você perceber que você tem esse dom, né? De se doar ao próximo, com certeza entrar numa ONG e fazer um trabalho social gigante. Ou não precisa ser gigante, pode ser pequeno, na sua comunidade, se esse for o seu dom. A próxima. A infelicidade sempre está ligada à depressão? Não necessariamente. A gente até tem que tomar muito cuidado, porque a depressão, que é a tristeza crônica, né, que você sente todos os dias a ponto de não conseguir sair da sua cama e ter pensamentos até suicidas, enfim, isso é algo muito mais profundo do que a infelicidade, que às vezes pode estar ligada a uma pessoa muito crítica, muito negativa, que reclama demais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente compara as coisas, né? Ou coloca em caixinhas. Até porque o ser humano é muito complexo, cada ser humano é de um jeito. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para cada situação antes de já taxar que isso está ligado à depressão. Com certeza. Não necessariamente. Ser feliz é a ausência de problemas? Não! Se a gente falar que felicidade é ausência de problema, a gente cai na caixinha da positividade tóxica, Exatamente. né? A gente não pode negar a realidade. Na verdade, quando eu falei lá que a alegria é uma emoção, assim como raiva, tristeza, medo, né, ansiedade, é porque elas são importantes, né? Mesmo as emoções de valência negativa, elas são importantes. Por exemplo, o medo, ele protege a gente do perigo. A tristeza faz a gente valorizar aquilo que realmente importa pra gente. Pode perceber quando a gente perde alguém, quando a gente fica sabendo que alguém foi diagnosticado com uma doença grave, ou nós mesmos somos diagnosticados com uma doença grave. O que acontece? A gente começa a pensar primeira coisa naquilo que faz sentido, no que tem valor na nossa vida. Então a tristeza, ela ajuda a gente a refletir, sabe, nesse sentido. A raiva faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente se mexer. Quer dizer, todas são importantes, então não é ausência de problema, felicidade, sabe? O pacote todo engloba tudo isso, gente, engloba os desafios da vida. Que problema todo mundo vai ter a vida inteira, em muitos momentos da vida. Então, eu acredito que nós estamos neste plano como uma escola para evoluir. Sim, entende? eu concordo 100%. Esse é o propósito da vida humana, a evolução. E evoluir passa por desafios, não tem jeito. Sim. Uma vida muito na boa, assim, cara, eu não sei se eu posso falar um palavrão aqui. Pode falar, tá tudo bem. É ficar na merda quentinha, entendeu? Não é isso que a gente quer evoluir. Então, mas é verdade. Pra evoluir tem desafio. Por que as pessoas têm dificuldade de tomar decisões? Isso daí eu vi muitas pessoas perguntando. Porque as pessoas, elas tendem a falar assim, sou de Gêmeos, sou de Libra, e colocar sempre a desculpa nos signos. Eu vi muitas pessoas realmente perguntarem sobre essa questão das decisões. Porque a gente tem medo de sair da zona de conforto, nós temos medo do desconhecido. O desconhecido assusta muito, né? Então a gente prefere... Eu vou repetir, ficar na merda quentinha. A gente prefere muitas mudar vezes é do difícil. que mudar, porque mudar é difícil. E mais uma vez, olha que interessante, a gente volta para a questão do autoconhecimento. Sim. Eu, quando precisei fazer um movimento muito grande na minha vida, que foi o meu divórcio e sair de uma cidade do interior para vir morar em São Paulo, eu precisei passar por muita terapia. Porque não foi... Na verdade, assim, a decisão eu já tinha tomado. Faltava coragem. Então, muitas vezes a gente toma a decisão. A decisão tá ali, entendeu? Sim. Eu sei o que eu quero, mas eu não tô sem coragem, tô com medo, né? A maioria das vezes é exatamente isso. Você não tá nem em dúvida. Você realmente sabe o que você quer. A coragem tá do outro lado, né, do medo. Então, a terapia, o autoconhecimento, você saber até onde você pode ir é o melhor caminho, sabe? Pra essa mudança, pra essa decisão que você precisa tomar. Às vezes, realmente é uma decisão, né? Você tem dúvida, tá na bifurcação, vou pra cá ou vou pra cá. Tem que se autoconhecer. Sim. Só assim você vai conseguir, porque é muito da intuição também, sabe? É verdade. A gente tem que ouvir nossa intuição, mas a gente não consegue ouvir nossa intuição porque o mundo é muito barulhento. Então, você tem que olhar pra dentro, se autoconhecer e buscar essa resposta.
Todas as respostas estão dentro da gente. Sim. As pessoas são felizes porque têm saúde ou elas são saudáveis porque são felizes? Olha que interessante! Eu fiquei pensando muito nisso quando eu vi, quando essa pessoa mandou. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. É a mesma lógica do sucesso. Muitas pessoas acham que elas vão ser felizes quando atingirem o sucesso. Sim. Mas, na verdade, o que acontece é que você só atinge o sucesso porque você é feliz. É verdade. E é a mesma lógica da saúde, entende? Você tem saúde porque você é feliz. Porque a pessoa que é feliz, ela realmente se cuida. Ela entende a importância de uma atividade física, de um sono reparador, de uma pausa quando necessária, de dizer não. Ela entende tudo isso. Por isso que ela tem saúde. É a questão de se amar mesmo, né? E saber que a sua vida é importante, de querer estar ali, de querer viver. Se colocar em primeiro lugar, sabe? Nossa, é verdade. E aí a última é por que as redes sociais estão acabando com a nossa felicidade? Como mudar isso? Porque, na verdade, é um fake news, né? A gente fica olhando aquela vida, um recorte, né? As pessoas, elas não colocam a vida delas ali, elas colocam um recorte muito feliz, né? Os melhores momentos da vida. Quando a pessoa tá viajando, quando ela tá com os amigos, quando ela tá bonita, bem arrumada. Algumas pessoas editam pra caramba as fotos, então nem é a pessoa de verdade. Tudo aquilo é uma ilusão. E aí a gente olha, né, aquela vida e se compara. O problema, o budismo fala muito isso, né, que a raiz da infelicidade está na comparação. Aí a gente se compara com o recorte da vida de uma pessoa e nunca vê quando a pessoa tá triste, não sei o que. Até porque você não vai transformar o Instagram, por exemplo, no muro das lamentações, né? Sim, fica lá com só certeza. mostrando os seus BOs. Não, né? Você mostra a parte boa. E aí a gente fica se comparando. E é uma ilusão. Por isso que as pessoas ficam infelizes. Ficar olhando rede social é um veneno. Sem contar que ficar muito tempo no celular também libera muita dopamina, que a gente estava falando, né? Dos gatilhos de prazer. E aí, em excesso, causa sofrimento e também causa sofrimento pela comparação. Então, cara, dá um tempo. Dá um tempo de rede social, foca na sua vida. Aí, foca de novo, a vida. importância de praticar um exercício físico, Total. encontrar um hobby. E também fazer o exercício da gratidão, porque o que acontece? Você, quando você fica muito negativo ou se comparando demais, você só fica olhando o que tá faltando. Você olha o outro e fala, putz, mas eu não tenho esse corpo, eu preciso malhar pra caramba, eu preciso emagrecer, eu preciso isso, preciso aquilo. Ela conquistou o cargo que eu queria, não sei o quê, e eu não chego lá, eu tô na merda. Você fica nessa, sabe? Fala, não, peraí. Eu construí um caminho até aqui, eu tenho o meu tempo pra chegar, eu tô no meu processo. Eu quero esse corpo? Beleza, eu vou fazer aqui um planejamento, mas até aqui tá legal, eu tô bem. Olha pra você e pra sua trajetória. Sim. É isso. E, de novo, com esse exercício eu acho que traz o que é tão importante pra nossa vida, que é o movimento. Porque você olha pra uma coisa que você é grato e fala, nossa, sei lá, sou grato por ter saúde, mas na verdade você pode ter ainda mais saúde se você olhar e se cuidar mais, for fazer um exercício físico, for ir fazer um check-up, enfim. Então eu acho que traz essa vontade de se movimentar, né? Que é essencial. É muito interessante, porque quando você se compara, você acaba se desmotivando. Agora, quando você olha para sua trajetória e vê o quanto você já evoluiu, isso é um gás a mais. Você vai falar, cara, eu sou capaz, eu vou chegar muito mais longe. Porque olha onde eu cheguei, sabe? Se valorizar mesmo. E é muito legal porque a gente vê, eu falando por mim mesmo, que depois que eu comecei a praticar alguns exercícios relacionados a isso, a minha vida melhorou, por exemplo, minha relação com a minha filha, que já era ótima, mas que você começa a olhar que, na verdade, você tá prestando atenção só em você. Naquele momento é só você e a sua filha, ou só você fazendo seu hobby, ou você trabalhando. E começa a dar muito mais valor, né? Realmente. Com certeza. Essencial. E não é fácil, gente. Eu até pouco tempo atrás, eu me comparava muito no Instagram também, sabe? Eu me cobrava, eu tava num processo enquanto especialista estudando, então eu via outros especialistas da área com muito mais tempo de trabalho, 30, 40 anos de profissão. Imagina, eu tava totalmente errada me comparando com pessoas que já tinham construído uma história
enorme, né? Um caminho. E aí eu comecei em terapia, eu comecei a olhar muito mais para aquilo que eu estava construindo. Falei, caramba, eu já fiz tanta coisa legal, eu gosto tanto disso. E eu fui construindo. Hoje é muito mais leve. Gente, vocês não têm ideia do quanto é leve quando você olha para você e se valoriza. Sim, com certeza. É muito especial. Eu acho que olhar para outra pessoa é para admirar e falar, nossa, um dia quero chegar lá, admirar, mas não comparar. Não comparar. Nossa, falou tudo. Você tem que ter, sim, as pessoas que você admira e que você quer chegar lá e ser como elas um dia. Mas não se comparar. Sim, isso. Sempre. Ai, Denise, muito obrigada. Eu adorei o nosso papo. Eu tenho certeza que para o público também foi muito legal e espero que vire a chavinha de todo mundo para, se não estava praticando tudo isso ainda, daqui para frente comece a praticar. Obrigada a você. Adorei, gente. Um beijo para vocês. Se quiserem mais dicas, pode me seguir lá no Instagram, porque o meu Instagram é mais dicas de felicidade, viu? Ai, maravilhoso. A gente e deixa maternidade aqui. Agora. Amamos. Muito obrigada de novo. Obrigada a você. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continuem nos acompanhando. Vou deixar aqui o Instagram da doutora também, aí vocês já seguem e até a próxima.